Direto da redação. Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo. Melina, estamos encerrando a primeira semana do ano, né, nessa quinta-feira, e hoje o tema é importante aqui no Mundioca. A gente abre espaço para dar lugar de fala a vários grupos, né? Já falamos aqui da situação dos não binários, da linguagem não binária, trouxemos um representante dessa categoria para falar aqui com a gente. Já falamos sobre a questão da mulher em cargos de poder em vários países aí mundo afora, e hoje vamos falar sobre a questão da representatividade negra, tendo como gancho a questão da política. Por quê? Porque tivemos eleições nos Estados Unidos no ano passado e o resultado dessas eleições acabou acendendo um alerta para essa questão. Tivemos a vitória do senador Rafael Warnock na Geórgia, representando um marco racial no Senado dos Estados Unidos. Ele é apenas o 11º negro a ser eleito para um mandato completo. Pois é, muito importante essa questão racial, essa questão dos cargos políticos. Os Estados Unidos já tiveram um presidente negro, né, o Barack Obama, mas ainda é pouco, ainda é insuficiente. Por isso a gente abre espaço aqui no Mundioca para falar sobre a questão racial nos Estados Unidos, sobre a igualdade, sobre os negros em lugares de poder. E importante que você falou logo no começo sobre o lugar de fala, né? Nós duas aqui não somos negras, mas nós estamos abrindo espaço para pessoas negras falarem como elas se sentem. Uma das nossas entrevistadas, aliás, a primeira entrevistada, está nos Estados Unidos e vive essa questão. Pode explicar melhor pra gente como é que ela se sente, se o negro tem se visto em cargos importantes, em cargos de poder, o que é que falta ser discutido, porque primeiro as coisas começam na conversa e depois elas se concretizam. Então o debate ele é muito importante, né, Thay? Falando dessa questão da eleição nos Estados Unidos, o Rafael Warnock, ele também é o terceiro e último negro entre os 100 membros atuais do Senado. Além dele, tem aí o democrata de Nova Jersey, Cory Booker, e Tim Scott, republicano da Carolina do Sul. O Warnock, ele venceu a corrida contra o republicano Herschel Walker, apoiado pelo ex-presidente Donald Trump, e há um candidato, aliás, o Walker, que também é negro e negou a existência do racismo quando ainda liderava as primárias do Partido Republicano, isso em maio do ano passado. As opiniões divergentes desses dois candidatos levaram o papel da raça à disputa eleitoral, com parte do eleitorado negro do estado expressando revolta com o que viram como um esforço para levá-los a apoiar um candidato republicano sem experiência política e que acreditavam ter sido escolhido unicamente por causa de sua raça. Quero também ler uma notícia importante aqui, uma pesquisa importante, Thay. Apesar do impacto desproporcional que a pandemia de Covid-19 e as suas consequências econômicas tiveram nas comunidades negras, mais de 40% dos americanos não estão convencidos de que existe racismo sistêmico nos Estados Unidos, isso de acordo com novas descobertas da pesquisa US News e World Report e The Harris. Entre milhares de pessoas entrevistadas, quase um quarto relatou que não acredita que haja racismo sistêmico na América, enquanto outros 17% disseram que não tinham certeza. Com 47%, quase metade dos americanos brancos não se convenceu, enquanto as pessoas de cor eram muito mais propensas a afirmar que existe racismo sistêmico. Aquilo que eu te falei do lugar de fala, né? Se a pessoa não é negra, como é que ela vai sentir saber, racismo? Não sente na pele, não sabe o que é. A pessoa tem que estar na pele para saber ver um olhar diferente para ela, um tratamento diferente, não ter as mesmas oportunidades. Ou seja, é uma questão que tem que ser falada, tem que ser pensada e tem que ser falada e pensada também pelas pessoas que estão sofrendo isso, não pelas brancas. É verdade. Não são as brancas que tem que avaliar. É verdade. Bom, aproveitando que nós falamos aqui sobre a situação, estamos puxando como gancho a questão lá nos Estados Unidos, então, se já deu spoiler, vamos agora chamar de vez a nossa primeira convidada do episódio de hoje, direto de Nova York. Catiúcia Ribeiro, mulherista africana, filósofa, doutora em filosofia africana pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela foi a primeira pessoa a escrever uma monografia sobre a filosofia africana. Olha, o currículo dela é muito longo aqui, a gente vai descobrir um pouco mais nessa entrevista. Tudo bem, Catiúcia? Seja muito bem-vinda aqui ao Mundioca. Tudo bem, muito obrigada, graças a Deus. Muito obrigada pelo convite.
Graças aos ancestrais, está tudo bem. Catiúcia, você fala com a gente de Nova York, onde não só você mora, mas também é pesquisadora de uma universidade. Eu queria começar te perguntando como é que você percebe a questão da desigualdade racial aí nos Estados Unidos? A desigualdade racial, ela é bem latente, ela é bem visível, ela é bem presente, né? Aqui nos Estados Unidos também, como no Brasil. Mesmo os Estados Unidos tendo passado por anos de luta, né, dos movimentos civis negros, você ainda vê a população negra em situação de vulnerabilidade social, né? Então, o povo preto continua nas margens da sociedade americana e os critérios de igualdade atendem o padrão estético moldado pela branquitude, pelo eurocentrismo. Então, uma das coisas que eu percebi muito quando eu vim morar em Nova York, e aí eu vim morar em Nova York não mais com esse olhar de turista, mas com o olhar de moradora, né? Você vê as pessoas em situação de rua, você vê as pessoas em situação de risco, e essas pessoas são negras. Você vê que quem está na margem, na pirâmide dos trabalhos, da precariedade, são as pessoas negras, né? Então, a desigualdade racial no Brasil, ela também é muito latente. Eu estudo num departamento de College, e esse tema é um tema que é bastante pesquisado e direcionado dentro do departamento, né? O quanto a população negra nos Estados Unidos ainda são vítimas da violência racial. Agora, aí nos Estados Unidos já tivemos um presidente negro, mas a presença negra, ela é significativa, e a gente pode dizer isso? O que poderia melhorar o cenário? Fazendo um comparativo com o Brasil, nós temos uma questão de representatividade bem significativa aqui nos Estados Unidos, né? Você vê as pessoas pretas em lugar de destaque, né? Mas ainda assim é preciso melhorar muitas questões em detrimento do lugar social e da classe social que a população negra tem aqui, né? Então, mesmo com um presidente negro, mesmo com o prefeito de Nova York sendo negro, a polícia continua matando as pessoas negras, por exemplo, né? Então, assim, nós temos uma grande representatividade, mas é necessário ainda um avanço maior sobre a representação, né? Sobre o lugar de protagonismo das pessoas pretas. Claro que sim, comparando com o Brasil, né? No Brasil a gente vive, né, um calvário racial muito forte. É extremamente significativo você vir para os Estados Unidos e você se vê o tempo inteiro, né? Você se vê na televisão, você se vê no cinema, você se vê nos outdoors, você se vê na rua. Isso foi uma das coisas assim que mais me afaga o coração estando aqui, né? Mas ainda assim é necessário mais representatividade negra. É mais fácil ser negra nos Estados Unidos ou no Brasil? Ser negro no mundo é uma condição de luta constante. Ser negro no mundo, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja no continente africano, seja na Ásia, enfim, não é fácil ser uma pessoa preta num mundo que é estruturado pelo racismo. Agora eu vou te pedir para falar um pouco sobre um quadro seu que fala que o futuro é ancestral. Então, o futuro é ancestral é uma proposta filosófica de como nós retornaremos ao passado na construção do futuro. O futuro, ele é uma incerteza, né? E nós estamos a todo momento tentando construir uma realidade de futuro menos violenta, menos nociva, menos racista, menos misógina, menos homofóbica, enfim. Então, retornar em práticas e modos organizativos da antiguidade, retornar em práticas e modos filosóficos, né, e na perspectiva de como se relaciona comunitariamente com o outro, pode ser uma solução possível para um futuro, né, no futuro próximo. Então, quando nós olhamos para esse futuro, quando nós olhamos para as filosofias do passado, nós podemos reconfigurar, como o próprio programa apresenta, a ideia de amor, a ideia de perdão, a ideia de vaidade, a ideia de comunidade, a ideia de filosofia. E a reconstrução da ideia de filosofia, ela é fundamental, porque você também reconstrói o sujeito, você também reconstrói o ser, você também reconstrói uma outra proposta ontológica de pensar a realidade do mundo. Então, e principalmente pensando numa realidade racial, pessoas pretas olhando, né, para uma realidade histórica que não começa no século XV, mas uma realidade histórica que apresenta um legado histórico de grandiosidade, possibilita que as pessoas pretas tenham uma
uma outra interpretação significativa sobre si e que pessoas brancas sejam menos refratárias ao racismo. Então, o futuro ancestral nos convida a saber quem nós fomos, nos ajuda a construir quem nós queremos voltar a vir a ser. Catiúcia, você foi a primeira pessoa, né, a estudar filosofia negra, ou seja, antes de você não tinha quem estudasse, né? O que te levou a esse tema? Eu não fui a primeira pessoa a estudar filosofias negras, né? Eu fui a primeira pessoa a defender uma monografia na Universidade Federal do Rio de Janeiro sobre filosofias africanas. Mas quando nós estamos falando de filosofias, as filosofias já estavam presentes dentro dos terreiros, dentro dos quilombos, dentro das irmandades. Toda e qualquer organização de pessoas pretas que reivindicam essa brutalidade de violência na qual a população negra foi submetida pelo racismo é um processo filosófico, né? Filosofia é o estudo do ser. E o que a população negra vem fazendo ao longo, né, da história do mundo é reconstruir a imagem sobre si, essa imagem negativa que foi construída sobre si, trazendo uma perspectiva do seu resgate cultural na construção da sua memória filosófica, né? Então, e essa luta é uma luta de produção de ontologia, de construção de humanidade, de reconstrução do mundo a partir dos seus próprios parâmetros, a partir do seu próprio paradigma e das suas próprias experiências históricas. Eu sou uma mulher preta, nascida e criada dentro de um quilombo, e eu cresci dentro de uma proposta de mundo filosófica, que é uma proposta de mundo filosófica comunitária, que é uma proposta de mundo de filosófica coletiva. Então, quando eu chego na filosofia, que é esse estudo do ser, me dei conta que os únicos seres que a filosofia não estudava eram pessoas parecidas comigo. Então, eu volto para esse legado filosófico que foi construído ao longo da história pelas populações negras e coloco no centro desse debate de filosofia. Importante dizer também que existe outras pessoas, outras e outros interlocutores do pensamento filosófico, não só única, né? Se nós partimos da filosofia como uma perspectiva coletiva, então essa filosofia africana que está aí, né, tão discutida, sendo tão difundida, ela é construída coletivamente por nomes e pessoas debruçadas na memória dessa filosofia africana. Eu não estou inventando a roda, né? Eu sempre falo isso, sempre quando eu vou falar. Eu não estou inventando a roda, eu só estou permitindo que essa roda não pare de girar. Agora, aproveitando que você está aí nos Estados Unidos e fazendo um gancho aqui com o nosso tema, né, a questão da representatividade negra, tem uma pesquisa da US News and World Report and the Harris Poll, feita em outubro de 2022, que revelou que quase 1/4 dos americanos entrevistados não acreditam que exista racismo estrutural nos Estados Unidos. Eu queria saber se você concorda com a opinião dessas pessoas. Olha, como eu te disse, né, na minha opinião, toda e qualquer estrutura de mundo ela é baseada no racismo. Então, o racismo ele é o agente tangenciador de todas as relações sociais. Então, eu acredito que nos Estados Unidos o racismo estrutural também é algo latente, algo presente. Eu vejo isso no cotidiano, eu estudo isso no cotidiano. E claro que os debates raciais aqui, eles têm um alargamento, não sei nem se essa é a palavra, estou inventando aqui, sabe? Mas eles têm uma difusão maior, sabe? Do que no Brasil. Aqui, por exemplo, por conta dos direitos das violências segregacionistas e tudo mais, não dá para você negar que o racismo existe. Já no Brasil, a gente ainda vive, né, sobre a falácia da democracia racial. E aqui, não. Então, o debate racial aqui é muito mais incisivo, ele é muito presente. As pessoas pretas sabem que são pretas, sabem que moram numa realidade racial. Então, eu discordo. Catiúcia, queria que você falasse um pouquinho para o nosso ouvinte. Aqui no seu currículo eu vi mulherista africana. Eu não sabia o que era, tive que procurar para te entrevistar. Mas será que você pode falar sobre esse conceito aqui para os nossos ouvintes? Lógico. Bom, o mulherismo africana é uma proposta política cunhada no final da década de 80, estavam politicamente a partir de uma matriz matrilinear do continente africano antes do processo colonial. Então, a partir dessa investigação, ela propõe que o ponto de partida e de localização para a construção da sua luta política não seja a partir de um traço de uma localização ocidental, mas sim que ele se construa a partir das suas próprias experiências históricas, né?
e ela revisita o discurso de Sojourner Truth. E no discurso de Sojourner Truth, quando Sojourner Truth, né, que é um discurso muito popular, né, que é Eu Não Serei Uma Mulher, ela diz, né, Sojourner Truth, quando está reivindicando se ela será uma mulher ou não, ela está justamente dizendo que toda e qualquer luta política construída para as mulheres negras parte sempre de um paradigma do Ocidente. Então, quando nós pensamos a categoria mulher, quando nós pensamos as políticas das mulheres, nós ainda partimos, né, de uma construção ocidental, né? Então ela diz que o feminismo ele é insuficiente para dar conta da dimensão da violência do racismo, até mesmo o feminismo negro, porque ele parte, né, ele vem de uma construção que parte também de uma agenda feminista. Então ela propõe um outro caminho, uma outra organização. Algo que é muito importante da gente dizer que o mulherismo africana ele também tem uma perspectiva muito importante, que é o convite, né? Ele não é uma luta de gênero, né? Ele é uma luta de raça. Então, ele convida mulheres e homens pretos a se unirem para a sua emancipação e, a partir disso, lutar, né, contra essas esferas de violências que estão aí, que é o patriarcado, enfim, e todas as outras estruturas de violência. Agora, nós começamos esse bate-papo falando sobre a questão da presença negra na política. Pelo que você vê aí nos Estados Unidos, a política é o único setor com esse problema ou existem outras áreas em que falta essa representatividade? Olha, eu conheço pouco, assim, né, da estrutura política daqui. É bom até tu me dizer isso, porque eu preciso me aprofundar um pouco mais, assim. Mas eu acredito fielmente que não seja só no setor da política, né? Eu acredito que seja o número expressivo de pessoas pretas em outros espaços precisa ser mais significativo. Eu queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre a filosofia africana e como é que a filosofia... Eu sei que a filosofia africana, eu andei pesquisando aí seus vídeos, fala sobre muita coisa, sobre a questão da vaidade, da desigualdade, mas como é que ela pode explicar o discurso de ódio tão presente aqui no Brasil nos últimos anos? A filosofia africana, ela nos possibilita pensar o mundo a partir não somente pelas lentes da racionalidade, mas sim sob a perspectiva de sentir o sujeito. O discurso de ódio parte também de uma interpretação do outro, né? E geralmente quando o outro não faz parte do que eu acredito que seja a verdade, essa verdade absoluta. Então, a ideia da destituição, né, dessa racionalidade, de perceber o outro a partir de um sentido racional, a partir de uma pré-lógica, de uma pré-interpretação, nos possibilita perceber o outro a partir do que ele é, não do que querem que ele seja ou que ele se apresenta. Então, a filosofia africana nos ajudaria, por exemplo, o discurso de ódio, a um discurso mais humanitário, a um discurso mais coletivo, a um discurso menos singularista, menos individualista. E a partir desse discurso menos individualista, menos singularista, nós teríamos a possibilidade de diluição, né, desse discurso, né, de manifestação que atacam, incitam o ódio contra grupos sociais, raça, etnia, gênero, orientação sexual, espiritualidade, origem, né? Então, tudo isso parte também de uma premissa na qual a gente se percebe enquanto seres singulares, né? Então, por exemplo, quando a gente pega o discurso de ódio racial, quando a gente pega o discurso de ódio de orientação sexual, quando a gente pega o discurso de ódio de gênero, tudo parte de uma ideia única de pensar o mundo, né? Dessa ideia universal de pensar o mundo, e tudo que foge dessa ideia universal de pensar o mundo precisa ser atacado. Então, uma das coisas que a filosofia africana propõe, um filósofo sul-africano chamado Mongobe Ramose, é a ideia de uma pluriversalidade, né? De pensar o mundo a partir dos plurais, né? De pensar o mundo a partir de várias outras possibilidades. Aí você agrupa todas essas pessoas e compreende o mundo com todos esses grupos. Alguns pesquisadores citam o Brasil como um país que adota a política de branqueamento. Queria te pedir para explicar para a gente o que seria essa política de branqueamento. A política de branqueamento é justamente como o Brasil ele é construído, né? A política de branqueamento
parte de um pacto narcísico da branquitude, na qual tudo e qualquer representação cultural, social, política parte de uma ideia do branqueamento, né? De tudo que parte de uma referência ocidentalizada, branca, de uma política, enfim, de um processo de branqueamento, de valorização da estrutura da branquitude, né? Então, é uma teoria que surge visando branquear a população brasileira, né? E esse processo, embora tenha sido criado durante o Brasil Colônia, ele repercute até hoje, né, na nossa cultura. E o branqueamento foi um projeto apresentado à comunidade mundial no primeiro Congresso Universal das Raças, em 1911, e que tem incidência direta no mundo e no Brasil, né? Então, nós temos o próprio ex-senador da República, que é o Abdias Nascimento, que traz o Brasil como um grande projeto, né? um grande espaço de projeto de branqueamento a partir do genocídio do povo negro brasileiro, né? Então, quando ele traz o genocídio, ele não traz somente essa morte física do ser sujeito negro, mas de tudo que essa representação tem. E nós temos isso nós temos isso na mídia, nós temos isso na política, nós temos isso na escola, que é uma política de branqueamento mais forte do que o período escolar, né? A teoria do branqueamento ou do branqueamento no Brasil, ela faz parte de um projeto criado pela elite brasileira no século XIX, no século XV, né? Devido justamente o grande contingente de pessoas negras e de pessoas indígenas no Brasil. Então, após o período colonial, cria-se, né, um cenário muito forte para a inserção desse branqueamento. E é isso que o professor Abdias Nascimento nos traz sobre genocídio. Então, quando nós vamos aprender a história, nós aprendemos a história do outro, né? A cultura da branquitude. Quando nós vamos pensar em referência de beleza, nós pensamos na branquitude. Quando nós vamos pensar em referência de intelectualidade, nós olhamos para a branquitude. É somente uma teoria que o Brasil mantém e faz questão de manter até os dias atuais, para dizer que tudo que é bom, que é belo e precisa ser modelo a ser seguido parte de uma experiência branca. Catiúcia, você é do Rio Grande do Sul, né? Eu queria te perguntar se você acha que nessa região aí, na região sul do Brasil, as pessoas elas são mais racistas do que, sei lá, no Nordeste, no Sudeste? Sim, certamente, né? Até mesmo porque o Rio Grande do Sul ele é uma colônia ocidental, né? Mas o Brasil em si é racista, né? Então não dá para dizer que o Rio Grande do Sul é mais racista, mas a presença do racismo ela é bastante expressiva no Rio Grande do Sul. Essa semana eu estava olhando um manifesto de alguns vereadores do Rio Grande do Sul que se negam, por exemplo, a cantar a estrofe do hino do Rio Grande do Sul que diz que povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Então a gente vê assim como o Rio Grande do Sul ele tem, né, essa expressão racial muito forte, muito incisiva. Para a gente finalizar, eu queria te perguntar, aqui no Brasil nós somos mais de 50% de negros e pardos, isso de acordo com o IBGE. Se mesmo assim a gente fala pouco sobre a questão racial? Sim, certamente. Para que a gente tenha um Estado democrático de direito no Brasil, nós teremos que colocar o racismo no centro do debate, no centro da mesa. O racismo precisa comer junto na mesa, né? Mesmo nós sendo mais de 50% da população não branca no Brasil, os debates raciais, né, eles são extremamente ainda pouco expressivos, né? E mesmo com a luta política histórica do movimento negro, que ao longo de anos, ao longo do tempo, né, vem falando, vem construindo, vem datando, vem apresentando dados específicos, e o Brasil não escuta os interlocutores dessa apresentação do racismo. Então o racismo ele é uma realidade no Brasil. O Brasil é um país extremamente racista. Não por conta dos mais de 50% da população negra, mas sim por conta dos seres hegemonicamente
estruturados nesse país, né, os seres de privilégio, que não querem discutir tal questão. Tá certo, quero te agradecer muito, Catiúcia Ribeiro, mulherista africana, filósofa, doutora em filosofia africana pela UFRJ. Muito obrigada por ter participado aqui do Mundioca. Eu espero que você possa voltar outras vezes para a gente debater outros temas. Eu que agradeço, espero que tenha sido a contento, fico feliz por poder fazer essa troca. Contem comigo sempre. Obrigada, um abraço. Tchau. Tchau. Essa pesquisa que você citou no início do episódio, Melina, que a gente até perguntou para a Catiúcia, foi uma pesquisa realizada online nos Estados Unidos pelo The Harris Poll, de 21 a 30 de outubro, entre uma amostra nacionalmente representativa de 4.085 adultos americanos, margem de erro de mais ou menos 1,91 pontos percentuais a um nível de confiança de 95%. O intervalo de credibilidade será maior entre os subconjuntos dos pesquisados. As descobertas surgem no momento em que o país continua a lidar com disparidades raciais e étnicas em áreas fundamentais como emprego, pobreza, moradia e assistência médica, em meio a uma pandemia global que os especialistas acreditam ter atingido comunidades minoritárias com mais força, em grande parte devido a desigualdades sistêmicas nessas mesmas áreas. Metade dos entrevistados negros entrevistados também relataram que concordam plenamente que é importante para a sociedade abordar os impactos de práticas discriminatórias. É verdade, isso é muito importante. Se não falar, não tem como combater. Tem que falar exaustivamente para a gente conseguir combater e, quem sabe, um dia acabar de vez com o racismo, um problema que não acontece apenas nos Estados Unidos, mas acontece em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil. Bom, vamos continuar falando sobre esse assunto, trazendo uma pessoa que tem lugar de fala, né, aqui para conversar com a gente, nosso segundo convidado do episódio de hoje. Marcos Luca Valentim, jornalista, líder do Grupo Étnico-Racial da Globo, vencedor dos prêmios Mundo Negro de Jornalismo e Ubuntu de Cultura Negra. Seja bem-vindo ao Mundioca. Vou te chamar de Valentim, né? Como a gente conversa fora dos microfones, na amizade. Seja bem-vindo aqui ao Mundioca, Valentim, tudo bem? Tudo bem, satisfação estar aqui com você, com a Melina também. Já trabalhei com as duas, alguma indireta, outra diretamente. Satisfação estar aqui, obrigado pelo convite. Espero que seja um papo construtivo para todo mundo. Marcos Luca Valentim é o amigo que o jornalismo me deu. Já se vão quase 15 anos de amizade e hoje tendo a honra de entrevistá-lo aqui no Mundioca. Para falar de casamento. Madrinha de casamento. Madrinha de casamento, isso aí. Opa, não achei que era uma relação tão estreita assim. Eu já falei desse casamento aqui no Mundioca, inclusive. Falou mesmo. Falei desse casamento. Eu não liguei o nome à pessoa. Bom, vamos virar a chave agora para falar de assunto sério. Queria começar te perguntando, Valentim, o que explica essa falta de representatividade negra na política brasileira? Explica a manutenção de uma situação que é o status quo, em que, vamos lá, tem que entender o seguinte, a gente fala de representatividade, de como é o panorama do negro hoje no Brasil, a gente tem que entender algumas coisas, porque algumas coisas estão perdidas, ficam soltas na história. E são coisas básicas, são coisas essenciais para que se compreenda o que vive hoje. Eu não vou nem me ater ao período da escravização, vou me ater ao pós-escravização. Então, quando em 1888 é assinada a Lei Áurea, os negros alforriados aqui no Brasil não tinham para onde ir. Foram delegados à própria sorte, não tinham onde ficar, não tinham emprego, não tinham mão de obra qualificada, porque não tinham estudo, né? Não sabiam ler nem escrever, não tinham moradia, então ficaram nas ruas. E o que eles sabiam fazer ali para eles próprios, né? Que eles gostavam de fazer, era, por exemplo, jogar capoeira. E aí, 2 anos depois, após a abolição da escravização, isso em 1890, veio uma lei chamada Lei dos Vadios e Capoeiras, que era basicamente o seguinte: prender vadios, pessoas que estavam na rua jogando capoeira. Quem será que 2 anos após a abolição da escravização estava na rua jogando capoeira? Eram os negros, óbvio. Então começa ali, já 2 anos após a abolição, esse encarceramento em massa dessa população. Então não só eles não estavam mais livres, como não tinham para onde ir, agora tinham para onde ir, para a cadeia, para a prisão. E a gente está avançando tempo, para uma coisa muito extensa aqui, para pontuar certas datas nessa cronologia. Sai de 1890, vão lá para frente, na década de 30 já, é assinado um acordo, outra lei promulgada, para trazer imigrantes europeus para o Brasil, para povoar o Brasil. Porque tinha uma ideia no século passado, algumas pessoas hoje ainda têm essa ideia, uma ideia que foi muito famosa na pessoa do Adolf Hitler, que era a teoria eugenista, as teorias eugenistas, a eugenia, que em linhas gerais queria dizer que
a população de certo local, país, nação, só seria perfeita quando fosse integralmente branca. Então, Hitler falava isso, né? Como eu falei, é o símbolo talvez maior que a gente tem em mente, vai lembrar da superioridade da raça ariana, como ele falava, mas aqui no Brasil era muito forte isso também. Tinham grandes pessoas, nomes famosos, pessoas famosas que defendiam isso para ter o extermínio da população negra e que o Brasil fosse 100% branco, para que ele fosse uma nação evoluída. Então, na década de 30, estou falando aqui de 90 anos atrás, houve essa lei para trazer imigrantes europeus para cá. E esses imigrantes eram garantidos a eles terra e trabalho. Então, eles vinham para cá para poder fazer a maioria da população ser branca. E aí avança um pouco mais no tempo. Na década de 60, vem a primeira lei de cotas. Tem muita gente hoje em dia que fala de cota é errado, não deve ter cota para negro, porque isso não existe, tem que ser por mérito, como se a meritocracia existisse. E na década de 60 vem a primeira lei de cota, que é 68, que é a lei do boi. A lei do boi garantia a filhos de fazendeiros acesso à universidade. Era cota para filhos de fazendeiros ter acesso à universidade. Que pessoa no Brasil na década de 60 tem fazenda? Não são negros, né? São pessoas brancas que sempre teve acesso ao estudo. Nunca foi bloqueado o estudo de pessoas brancas, ao contrário de negros que não podiam ir à escola, né, que não podiam ser alfabetizados. Então você tem a primeira lei de cotas, na verdade, é para brancos. Aí quando você avança um pouco mais, já tem conversa ali do tempo para a coisa infinita, já na década de 90, grande jornal, famoso jornal brasileiro, deu a seguinte notícia baseada em um censo, dizendo que a população negra estava crescendo muito, que se continuasse assim, dali a 50 anos, ia ter negro tudo quanto é canto. Então, sugeriu botar a população negra com limite de filhos por família. Isso na década de 90, um jornal de enorme circulação no país, os mais famosos do Brasil. Sugeriu isso com todas as letras. Isso tem 30 anos. Então, a gente fala hoje em dia da representatividade negra na política, a gente tem que entender todos esses caminhos, porque tudo é feito para que o negro não exista. Não é que não exista em certos lugares, para que ele não exista, para que ele não tenha sua existência negada, invisibilizada ou fisicamente assassinado mesmo. Então, eu acho que hoje, para ser mais direto possível nessa resposta do porquê não ter essa representatividade, não é por falta, porque as pessoas existem, não é por escassez de pessoas negras qualificadas para os cargos, porque as pessoas existem em vários lugares. É simplesmente porque, no frio da regra, quando tudo acalma, quando as discussões raciais esfriam um pouco, para quem acha que elas esfriam, né, para quem não vive isso, as pessoas têm como entendimento que é melhor ter na discussão uma pessoa que se diz não racista do que uma pessoa negra de fato. Então é muito, muito comum grupos minorizados, não digo só de negros agora, digo de mulheres, LGBTQIA+, indígenas, essas pautas serem levantadas várias vezes, essas pessoas, esses grupos minorizados, não são minorias, né? Mulheres não são minorias, negros não são minorias, mas são grupos minorizados socialmente. É muito comum para que use essas pautas como palanque para promover certas políticas, mas na hora de essas pessoas estarem nos cargos, é melhor que as pessoas que se dizem não racistas, não machistas, não transfóbicas, etc., ocupem um lugar. Então, isso quer dizer o quê? Que quando a pessoa negra poderia estar ali falando por si e tentando emancipar uma agenda coletiva, ela não está ali porque ainda entendem que, no fundo, é melhor a pessoa branca falando por ela. Marcos, você acha que o Brasil já evoluiu? Porque há algumas décadas as pessoas não tinham o menor constrangimento de serem machistas, de serem racistas. Você acha que já houve alguma evolução? Olha, eu acho que evoluiu, mas não chega a essa palavra evolução. Eu acho que é uma evolução, mas de uns tempos para cá, mais precisamente, 4, 6 anos para cá, isso teve um regresso. Porque assim, eu entendo que o racismo, ele é uma tecnologia, porque se ele não fosse uma tecnologia, ele teria acabado quando veio a abolição da escravização, lá em 1888. Mas não, ele se adapta ao tempo, ele não morre com a abolição, ele se adapta a existir e alcançar a gente em todos os espaços. Então toda pessoa negra tem episódio racista na vida, ela pode ter identificado ou não. Eu conheço gente preta que fala que nunca sofreu nada. Isso é um mecanismo perfeito do sistema dizendo que ela não sofre nada, que é uma coisa só social. Então o progresso, até certo ponto, as pessoas, como você disse, Melena, tinham certo pudor, né, certa vergonha, mais melindre para falar sobre o assunto, e parece que hoje em dia não tem mais. Que é verdade que as pessoas sempre pensaram exatamente o que pensam. Sempre pensaram a respeito das pessoas negras mal, para ofender, para xingar, para violentar, físico ou psicologicamente. Mas, de uns tempos para cá, as pessoas perderam a vergonha de serem ruins. Porque há uma legitimação. Porque, de um tempo para cá, você chamar uma pessoa de macaco, ou não gostar de uma pessoa negra, ou negar que a pessoa negra acesse certo local ou tenha certo emprego, passou a ser opinião. Então, uma coisa que é crime,
as pessoas passaram a defender como liberdade de opinião, liberdade de expressão. Ah, mas eu não gosto. Como se isso fosse uma opinião. Você desmerecer, desqualificar, ofender, violentar, como eu falei, física, moral, psicologicamente a pessoa negra, é um crime, não é uma opinião. Você matar, bater, violentar a mulher é um crime, não é uma opinião. Só que de uns tempos para cá, como eu falei, passou a ser opinião não gostar de gay, por exemplo. A gente tem vários casos famosos que alguém tem uma fala transfóbica ou homofóbica, diz que é a opinião dessa pessoa, e essa pessoa fica muito famosa, ganha milhares de seguidores no Instagram, e dali a um tempo vira um político. Um cargo público é eleita para isso, porque é a personificação de uma ideia que muita gente diz que não tem, mas na verdade tem. Então, ao mesmo tempo que eu enxergo que é um progresso por parte dos movimentos negros, que muito pleitearam, até hoje pleiteiam por coisas básicas, como a cota, a questão das cotas começou na década de 70, o movimento negro unificado em 78 começou a falar sobre isso, com muita gente, com muitos intelectuais negros, que hoje são invisibilizados, que na verdade a escola deveria estudar essas pessoas. Esse é um grande ponto, a educação. A educação, para ter um progresso, tem que ser não só inclusiva e nem só diversa, ela tem que contar a verdade. Eu mesmo fui saber a verdade do Brasil fora da escola, procurando. Que eu me formei no colégio achando que a Princesa Isabel era uma grande salvadora, uma grande heroína. Não sabia nada fora o pós-abolição. Então a história tem que ser verdadeiramente contada para que todo mundo entenda de onde parte, para saber onde está e almejar para onde quer ir, com o mínimo de honestidade. Então, assim, o progresso que eu vejo hoje é dos movimentos negros que lutaram sempre, senão nem aqui a gente estava. Mas acho que a sociedade, ela oscila. Às vezes tem vergonha, às vezes não tem, às vezes se calca numa coisa que eu acho até perigosa, quer dizer que no Brasil o racismo é velado. Porque quando se diz que é velado o racismo, não estrutural ele é, óbvio, né? Mas quando se diz que ele é velado, parece que é difícil combater. Ah, é velado, eu não vejo muito bem como ele opera, não estou vendo como é que ele funciona, então é difícil combater. Gente, o que pode ser mais explícito do que um jovem assassinado a cada 23 minutos? Isso é racismo, não tem nada de velado aí. Se um jovem preto é morto a cada 23 minutos, isso é explícito. Então é fácil de combater. É com diálogo, é com políticas e é acima de ações. Então esse progresso vai vir a partir do momento que houver esses 3 pilares. 4, na verdade, educação, política, inclusão e diálogo. Voltando a falar do campo da política, como você enxergou a polêmica envolvendo as últimas eleições por conta da autodeclaração de alguns candidatos? Acho que o caso que ganhou mais repercussão foi o caso do ACM Neto, que se autodeclararam negros para usufruir de um benefício de uma lei, né, que passou a valer nas últimas eleições. Como que você enxergou isso? É criminoso, né? Além de absurdo, de moralmente ferir a ética das pessoas, ferir toda uma população, é criminoso. Eu acho que quem tem que usar, quando a gente fala de racismo, tem que perder o pudor, perder a vergonha e usar a palavra apropriada. Crime. Isso é crime. Racismo não é uma coisa horrorosa, uma coisa feia, uma coisa triste, uma coisa funesta. É, acima de tudo, um crime. Então eles cometeram crimes. Isso é um crime. Quando as pessoas usam uma cota de algo que elas não são, isso é falsidade, primeiro de tudo. E quer dizer o quê? É bom ser negro, desde que você não seja de fato negro. Porque para você conseguir cota, e muitas dessas pessoas, até de várias matérias falam sobre isso, no Mundo Fantástico, se não me engano, uns anos atrás, muitas pessoas que usaram essa tática de se pintarem, né, para passar em concursos, até mesmo na política, elas são contra as cotas nas universidades. É uma coisa de louco, porque elas querem usar, mesmo que não sejam negras, mas elas reclamam da cota. Então, essa questão de você é bom ser negro desde que você não seja, a pessoa que quer ser negra é para passar na prova, mas ela não quer ser negra 24 horas por dia, porque ela sabe que não é bom, não é fácil. Eu posso dizer que não é bom, eu adoro ser negro, mas não é fácil. Não é fácil num país como o Brasil, sabendo como os dados que eu falei. Uma pessoa como eu é assassinada a cada 23 minutos no país. Os piores índices do Brasil são de pessoas negras, mulheres mais estupradas, maior índice de homicídio, de alfabetização, pessoas sem acesso à saúde, presidiário, analfabeto, desempregado, situação de rua. Tudo isso é ocupado por pessoas negras. Então, quando a pessoa tem o despautério, a cara de pau, de colocar numa declaração política que é uma pessoa negra sem ser, ela não é só uma pessoa imoral, uma pessoa que está ferindo tantas outras. Ela é uma criminosa. Então, isso tem que ser entendido a partir do lugar correto. O crime que é fazer isso, além de você ignorar toda uma sorte ou azar de coletividade que se coloca cada dia na frente da batalha para tentar ser visto. E aí você vai pegar essas pessoas que usaram o fundo eleitoral, porque tinha uma cota eleitoral mesmo para pessoas negras, e vão fazer o quê para as pessoas negras usando a cota? Usaram a cota para entrar. Vão fazer o quê? Qual o projeto de lei delas
que vai ser útil para a população negra, que visa a população negra, que tem como objetivo emancipar, qualificar, avançar a situação do negro no Brasil. Eu não conheço. Então é muito fácil usar isso, com todo o resto ao teu redor, e você mesmo depõe contra. Marcos, já falamos sobre esse assunto aqui no Mundioca, trouxemos até o autor do livro Pequeno Príncipe Negro. Eu queria que você abordasse a importância da representatividade para as crianças negras e como isso interfere na construção da autoestima. O autor do Pequeno Príncipe Negro é o meu grande amigo Rodrigo Fronson, e ele me deu esse livro no ano passado, antes mesmo da minha esposa engravidar, e a construção da identidade, da identidade negra, dessa autoestima, ela passa pela representação, ela passa por você ver nos lugares. Costumo dizer que quem faz pouco caso da representatividade é quem sempre se viu representado em tudo, porque não tem noção do que é não ter representatividade, não ser representado em nada, não se vê nas coisas. Os meios audiovisuais, meios de comunicação como um todo, TV, jornal, rádio, internet, tiveram e têm papel fundamental na construção e manutenção do racismo. Então nada mais digno e justo que parta desses mesmos meios soluções para destruir isso. Quando eu falo soluções, uma das possibilidades é ofertar possibilidades, ofertar versões, porque não tinha desenhos. Eu falo de mim, mas imagina meu pai, que é bem mais velho que eu, como é que era a televisão para ele, como é que eram os meios audiovisuais para ele, como é que isso construía a autoestima dessa pessoa. Tem uma música do Baco Exu do Blues, música do álbum recente, ele fala assim: foram 25 anos para eu me achar lindo. Demora porque não é. Na escola, eu estudei no colégio particular, eu era bolsista no colégio, então tem pouquíssimos alunos negros ali. Eu nunca fui a pessoa bonita do colégio. Aliás, eu até compartilhei um texto que eu dei outro dia com alguns colegas, e era assim: todo menino negro que eu conheço, em algum momento foi eleito mais feio da sala. Eu fui eleito mais feio da sala algumas vezes, no ensino fundamental, no ensino médio. Mas era engraçado. Ah, não, mas Marcos é legal, Marcos é bom de esporte, mas bonita ele não é. Por quê? Porque o padrão de beleza não é o meu padrão de beleza, não sou eu. Você tem que entender que gosto é uma construção social, beleza é uma construção social. Se as pessoas colocam padrões na televisão, em revista, etc., e diz que aquilo é bonito, tudo avesso aquilo é feio. Então é óbvio que eu olhar para o espelho, eu não gostava de mim. Como é que eu vou gostar de alguém parecido comigo se eu não gosto de mim? Eu não tenho autoestima, eu não acho feio. Eu falava que era moreno, porque o moreno é mais perto do branco do que o negro. Como se o moreno fosse uma classificação étnica, assim, então, baseada no DGE, por exemplo. Então é óbvio que a autoestima vai para vala, tem representatividade. Eu penso muito nisso quando agora, como pai, né, de 2 meninos negros, vou fazer 3 meses esse ano, gêmeos. Pensava muito nisso antes, já com a minha esposa, falando sobre eles, sobre a construção disso, sobre a construção da imagem positiva deles, deles gostarem de seus traços, gostarem de quem eles são, de constituem eles. Porque embora na minha casa nunca me tenha me faltado amor, afeto, dizer que eu sou bonito e tal, tudo ao meu redor dizia que eu não era. Então, é difícil acreditar que eu era bonito, que eu era capaz, que tudo ao meu redor dizia que eu não era. Tudo que eu ligava à TV não era, ou era bandido, ou era alguém morando na rua, ou era um escravo, ou era empregada doméstica, que não é um cargo ruim, mas não é o único digno para pessoas negras, mas o resto todo, tudo o resto bom, ligar a TV e ver a propaganda de margarina, família feliz, é branca. Então a felicidade é ser branco. Isso sempre foi muito nítido na minha cabeça. E muda com o tempo. Como? Conhecendo a história. É o que eu falo de educação. Conhecendo a verdade, sabendo de onde veio, sabendo seus valores e começando a ter a possibilidade de enxergar beleza onde todo mundo diz que só vê trevas. Compartilha nas redes sociais as mensagens que você costuma receber de jovens, né? Como você se vê hoje quando você recebe a mensagem de um jovem que está ali saindo do ensino médio, um jovem universitário falando: poxa, te vi na televisão e vi que é possível, que vê a partir de você, a partir do momento em que te vê na televisão, sente que o sonho pode ser realizado. O que você sente quando você recebe uma mensagem como essa? Eu começo a me evitar, vou ser bem sincero, assim. Eu não sei lidar direito com isso, porque eu tenho muitas referências, pessoas que eu admiro, pessoas que eu tento absorver algumas coisas positivas que eu acho para moldar a mim mesmo. Quando alguém fala que eu sou a referência para essa pessoa, que me viu e que deu possibilidade a partir do que estou fazendo, do desempenho que eu estou sendo, para mim, cara, sem clichê nenhum, é tipo uma testada assim, vale a pena. Tudo que você faz, seu trabalho, as coisas que você acredita valem a pena. Então é como se viesse uma voz falar: tá vendo? Não para de falar, não para de fazer, que é importante.
essas pessoas, como falam comigo, é engraçado não usar a rede social, porque como jornalista, obviamente eu trabalho na rede social, não mesmo da televisão, óbvio que não. Só que cria uma distância, né? Tem muitas pessoas que estão na rede social para criar um distanciamento mesmo, para mostrar só um lado da coisa, né? É uma coisa muito irreal, para mostrar que está viajando, está passando, sei lá, o Réveillon em Nova York, para mostrar que está jantando num hotel maravilhoso, restaurante caríssimo, está, enfim, desfrutando das melhores coisas da vida. Isso é ótimo, que bom que pode fazer, isso é maravilhoso. O objetivo de todo mundo é poder fazer o que quiser da sua vida, né? Isso é bom. Só que não mostra o lado B. E quando você oferece só um padrão, você frustra outros milhares de pessoas que não vão nunca chegar nesse padrão e acham que não chegar nesse padrão é infelicidade. Você não ter uma viagem programada no ano que vem para as Maldivas é infelicidade, que fulaninho tem, porque mostrou no Instagram dele tem. Então, o meu trabalho, além do da TV, na rede social, que eu acho importante, é mostrar a realidade. E quando uma pessoa manda assim, pô, eu não sabia que você pegava ônibus. Como é que eu pego ônibus? Pô, você lava louça, tem que lavar no inferno. Eu vivo empilhando louça. Eu acho importante mostrar isso, porque o que as pessoas entendem como vulnerabilidade, que é mostrar a realidade, eu entendo como ofertar o direito à possibilidade. Que é, olha lá, o Marco, ele tá na Globo, ele é um cara negro, ele usa dread. E é um cara normal, tem uma vida normal, que viaja, claro, pô, se de outra viagem por ele, tá complicado, mas a vida normal, que sai, tem suas coisas para fazer, tem problemas, seus perrengues, tem sua casa, tem seus afazeres, é uma pessoa normal, não é uma figura do Instagram distante. Então eu estou ali para aproximar, eu estou ali porque eu queria, se existisse rede social, eu gostaria de ver, se eu estou dizendo sem menor arrogância, não ver, eu não gostaria de seguir o Marco, se fosse mais novo, mas alguém que propusesse essas versões, que oferecesse esse outro lugar, que é o da possibilidade. Para alguém conseguir ver e falar, caramba, tá vendo um cara normal, que está lá trabalhando, está lá jornalismo, totalmente de jornalismo, quero estar lá um dia. Então, é possível, sabe? Então, é isso. Eu estou ali pela aproximação. Quando eu recebo mensagem do tipo que você citou, para mim que eu falei, dá com carinho e fala assim, bate um carinho na minha ficha, fala, valeu a pena. Marcos, você falou bastante aqui no nosso bate-papo do racismo no Brasil. Eu queria saber se você chegou a estudar a questão do racismo em outros países, nos Estados Unidos, na África do Sul. Sim, é preciso compreender todas as nuances do racismo, né? Os países que tiveram diáspora, né? Os países afrodiaspóricos, que são os países que receberam esses pessoas negras escravizadas, cada um tem sua operação, cada um tem sua maneira de lidar com isso. Obviamente, a maneira principal, os países que receberam escravizados, não é o caso da África do Sul, falando agora de Brasil e Estados Unidos, a característica principal é a violência, óbvio. Mas os anos posteriores ao início do tráfico negreiro, eles marcam características específicas desse país que vão moldar o que é hoje ser negro em cada uma das nações. Os Estados Unidos, eu acho muito raso que eles comparam, não, mas lá eles protestam, tá? É um pessoal muito, muito tranquilo, muito mole, usa até essa expressão, como se fosse o mesmo contexto, não são os mesmos contextos. E pós-abolição no Brasil e nos Estados Unidos foram diferentes. Houve um negócio muito grave, muito impactante, chamado a conquista dos direitos civis dos Estados Unidos. Isso tem 60 anos. Então, pais da nossa geração estavam na rua, sabem o que aconteceu. É uma coisa recente, muito viva na memória das pessoas dos Estados Unidos. Então, quando protestam e tacam fogo e tal, podem discordar da forma como protestos são conduzidos. Só que nos Estados Unidos, vai ter um lunático ou outro, só que vai dizer que não existe racismo, mas a esmagadora maioria sabe que existe. Portanto, entende o porquê a população está indignada. E quando a gente fala dos Estados Unidos, que é uma coisa que a gente fala muito sobre a forma como o racismo é encarado lá, parece que está falando de um mar de gente, uma legião de pessoas. Cara, os Estados Unidos tem apenas 13% da população negra. Não tem 13,5% da população americana. É de negro. É muito pouco. O Brasil tem 56%. É mais de 3 vezes. Mais de 3 vezes mais da população americana em termos proporcionais de negro. Só que por que parece que lá são muitos? É porque são unidos aqui? Não. É porque elas têm a perfeita compreensão da história. E até uns 500% de compreensão. Eu falei anteriormente, foi ensinado no colégio, o que é feito com símbolos negros, referências negras são ocultadas na história. Isso tudo dá mutilão da possibilidade de ser uma pessoa consciente, uma pessoa racionalmente consciente. E eu digo de entre negro e de branco, porque os brancos que me aprendem no colégio é a mesma coisa. Então, eu acho que negro não está fazendo nada, você serve para ser escravo. E aí é natural tratar as pessoas ruins, tratar mal as pessoas. E uma coisa que tem que estar bem para falar agora só entre os Estados Unidos e o Brasil, é uma coisa que o Brasil tem, que nenhuma outra nação tem tão latente, que é o mito da democracia racial. Porque esse mito, que foi incutido na cabeça, no imaginário coletivo e social, no início do século passado, por Gilberto Freire, quando escreve o livro Casa Grande de Senzalo, nesse livro ele propõe, ele sugere a relação entre
entre os senhores escravos e escravizados é boa, é harmoniosa, é romântica, as pessoas se dão bem no Brasil, a miscigenação é beleza, e todo mundo se dá bem, mesmo que o Brasil tem perfeita harmonia. E ali ele propõe o conceito da democracia racial. A democracia racial entende isso, que somos todos iguais, que não há problema no Brasil. Nenhum outro país recebeu essa quantidade absurda de sequestrados, né, escravizados, entende isso. Os Estados Unidos não tem essa ideia de democracia racial. Sabem que tem problema. Aqui não. Gosto muito de usar o exemplo do esporte, que é o seu trabalho. Se eu falo o seguinte, o jogador fizer um gol amanhã ou depois, e nesse gol ele comemorar, então, não, estou contra a miséria no mundo, contra a fome, estou contra, sei lá, a pedofilia, ele vai ser aplaudido por 100% da população. Porque ninguém nega que existe a fome, a miséria, a pedofilia, ninguém nega que esses males, mas se mesmo jogador, amanhã ou depois, fizer um gol e comemorar contra o racismo, ele vai ouvir um monte de gente dizendo que é inimigo, que é vitimismo, afinal de contas, o racismo não existe. Então essa ideia que não existe, ela surge da ideia de democracia racial. Somos todos iguais. E o somos todos iguais vai alimentar uma outra ideia, que é falaciosa, que é a meritocracia. Porque se você pensa que somos todos iguais, ora, então é só eu trabalhar, é só eu me exercitar, é só eu tentar me esforçar, que eu vou conseguir alcançar o meu mérito. Então, se você tem democracia racial, você tem meritocracia. As pessoas acham que estão lá porque merecem. Olha, se fosse o Brasil um país meritocrático, o Brasil fosse realmente a democracia aplicada, posso te dizer com absoluta certeza, todos os cargos mais altos, mais poderosos da nação têm pessoas negras. Porque ninguém nesse país fala mais que isso. Ninguém. Como eu falei lá atrás, são fiéis vínculos das sociedades são de negros. Então, se estão vivos, é porque fazem muito. Se fosse mérito, fariam em todos os lugares. Essa é a questão da vida dos Estados Unidos. A gente pode discutir a África do Sul, como é que foi o apartheid, o que foi Mandela na África do Sul. A questão da apartheid é uma questão política, acima de tudo. Como é que foi achar o Charles que vai, na década de 60, que vai dar nome, vai fazer a ONU enfatizar e criar no ano seguinte o Dia Internacional de Combate ao Racismo, baseado no massacre de Charles que foi seguinte, na década de 60, os gregos protestantes e os gregos de Irigi, uma coisa básica. Na África do Sul, ele tem uma caderneta que eu sempre encontrei de carta, protestando pacificamente, ninguém armado, para que não houvesse mais isso, se tivesse Irigi sem serem cobrados, né, sem serem fiscalizados. Veio a patrulha, né, a Força Armada, a polícia, e simplesmente já tirou, ligou, meteu bala em todo mundo. Foram várias mortes. E esse foi um massacre muito indigno na cabeça do mundo, porque levou como dita a ONU a criar o Dia Internacional de Combate ao Racismo. O apartheid, a diferença é que lá tinha uma figura do Mandela, e isso era muito falado. Só que lá não tem, no do Brasil, lá não existe o medo de falar tudo, não era a diferença, mas talvez as coisas principais não há o medo de dar nome a tudo. Se você sabe que entrar preto no contrabando, é um apartheid. Andar no cadastro preciso e uma parte preta, mas não, uma passagem. Será que no Brasil a gente sabe de comprar preta e comprar branco? Será que a gente não sabe que tem lugares só branco presente, tem lugares só negro presente? Será que isso é uma forma de apartheid também? A Librecida fala isso. A gente sabe de comprar branco no Brasil, é apartheid. Só dá nome às coisas. Se não se dá nome às coisas, não se tem gravidade que está vivendo no Brasil. Tem número de guerra, tem nome de guerra. Porque ameniza, usa-se eufemismo para falar, não, calma, isso é social, não é racial. Na Europa, já para finalizar essa parte do racismo como combate, não, que eu estou normalmente falando, é uma questão étnica, não pode fácil, você perceba. E o leste europeu, de Noruega, Suíça, Suécia, pode chamar, esses países, quando vai lá, em italiano, em espanhol, português, branco, tá? Branco, claro, louro, sai desses países, ele é discriminado, porque, embora seja branco, ele é latino. Então, é uma questão étnica envolvida também. E aqui não estou falando de errado. Então, eu acho que como eu falei, a educação é a base de tudo. Entender a situação é a base de tudo. Entender as nuances compõem emergente, Brasil é a base de tudo. E é preciso entender tudo que eu falei, a democracia racial. Não existe. A meritocracia não existe. Você pode discutir tudo que ele passar. É isso, com essa mensagem a gente encerra esse bate-papo. Falamos aqui com Marcos Luca Valentim, jornalista, líder do grupo étnico-racial da Globo e vencedor dos prêmios Mundo Negro de Jornalismo e Ubuntu de Cultura Negra. Marcos Luca Valentim, muito obrigada por esse bate-papo, por ter aceitado o convite e que a gente possa conversar nesse clima profissional, né, não só no âmbito da amizade, em outras oportunidades. Eu fiquei nervosa com a entrevista, mas eu acho que deu certo. Olha, eu fiquei muito orgulhosa
orgulhosa, porque o Marcos, há muito tempo, foi meu estagiário e eu vejo ele falando agora com esse brilhantismo, a pessoa que ele se tornou, fiquei muito orgulhosa. O orgulho dele eu tenho todos os dias. Eu agradeço por essa palavra, tá vendo? Bom, eu estava acreditando. Agradeço, e aí, como eu falei no início, um papo preciso sobre o mundo, que a gente possa discutir, né? Não são verdades absolutas, né? Eu acho que a chave para a gente avançar é conversar, é o diálogo. É o que nos torna pessoas capazes de avançar, de poder conversar e se entender a diferença. Né? Eu agradeço a você também e até a próxima. Até a próxima, e ela virá. Um abraço. Tá, e como a gente vem falando ao longo desse episódio, tem que dar lugar para essas pessoas que sofreram e pessoas que ocupam cargos de destaque hoje, né? O Marco, até eu já falei aqui durante a entrevista, ele foi meu estagiário, eu tô vendo aí ele agora brilhando aí com essa liderança, falando com uma super propriedade de um assunto que nos é caríssimo nos dias de hoje. Sempre foi, mas hoje em dia tá tendo espaço. E só reforçando o que nós falamos aí com ele sobre a questão da nova lei eleitoral, né, que começou a valer na última eleição aqui no Brasil, no ano passado. Essa reforma eleitoral foi aprovada pelo Congresso em 2021 e adotou novas regras para incentivar a eleição de mulheres e negros para a Câmara dos Deputados. Então começou a valer na última eleição. Os votos dados a mulheres e pessoas negras contarão em dobro para a distribuição de recursos do fundo eleitoral entre os partidos políticos. Então essa lei que passou a vigorar agora em 2022 e que gerou muita polêmica, né? Porque teve candidato aí se autodeclarando negro, mas em outra eleição passada não se considerava negro, mas enfim, né? Essa é uma questão difícil, né? Porque é muito complicado aqui no Brasil você saber de onde você veio. Porque às vezes a pessoa, como se fala na biologia, né? O fenótipo dela não é de uma pessoa negra, mas ali você vai olhar nos antepassados, ela é. Bom, é isso. O assunto é importante. Se, quem sabe, a gente volte a tratar sobre esse assunto ou outras formas de preconceito que existem aí mundo afora. A gente trazendo lugar de fala aqui para as pessoas, para a gente combater qualquer tipo de preconceito. O Mundioca também tem esse papel. Um assunto que eu adoro falar, Thay, porque é importante a desconstrução de pensamentos antigos, pensamentos que maltratam as pessoas, que subjugam. O Mundioca sempre vai dar espaço para isso. É isso. E agora, então, vamos partir em direção ao Mundo Bizarro. Mundo Bizarro. Um piloto da Southwest Airlines ameaçou acabar com o voo caso os passageiros não parassem de enviar fotos nuas para ele por meio do AirDrop, que é uma ferramenta do iPhone que permite os usuários enviarem arquivos digitais para outros aparelhos da Apple a uma curta distância, isso sem a necessidade de internet. Segundo o New York Post, o incidente ocorreu em um voo para Cabo San Lucas, no México. Ou seja, é meio maldade, né? Vou mandar para o piloto uma foto pelada. Foi uma coisa coletiva, né? Todo mundo mandando. Coitado do cara. Se o cara derrubou o avião? Esse pessoal não é meio maluquinho, meio né? Meio doido das ideias. Meio irresponsável. O piloto disse o seguinte: então, aqui está o acordo. Se isso continuar enquanto nós estivermos no chão, eu vou ter que recuar até o portão. Todo mundo vai ter que sair. Vamos ter que envolver a segurança e as férias serão arruinadas. Então, pessoal, seja lá o que for essa coisa do AirDrop, parem de mandar fotos nuas e vamos para Cabo. Ao New York Post, a companhia aérea informou que a segurança, proteção e bem-estar de clientes e funcionários é a maior prioridade da equipe da Southwest em todos os momentos. Quando informados de um problema em potencial, nossos funcionários abordam questões para apoiar o conforto daqueles que viajam conosco. No caso, quem teve o conforto, né? Quem teve a paz aí perturbada foi o piloto, coitado. O piloto que estava trabalhando, que tá fazendo uma coisa assim que requer atenção total, né? Que é dirigir um avião, pousar um avião. Tem até filme sobre isso, né? Tem um filme muito bom. Se for o mesmo que eu tô pensando, voo do Denzel Washington. Esse filme é muito bom. E ele, apesar de estar alcoolizado, de ter problemas, conseguiu salvar pessoas, né? Algumas morreram, mas ele conseguiu, virou o avião. Ou seja, eu tô falando isso tudo para quê? Para dizer que é uma função que exige atenção total. É uma atividade de risco, né? Então, é uma infantilidade muito grande querer, por uma brincadeira, tirar a atenção dessa pessoa. E eu acho que ele fez o correto. Ainda não tinha decolado, chegou, não estou gostando. Se continuar, volta e
E aí, a própria pessoa que está enviando vai ser prejudicada. Olha, digo até mais, porque aqui no Mundo Bizarro a gente tem espaço pra isso. Espírito de porco, né? Esse pessoal. Pois é. Em vez de curtir a viagem ali de boa, se for uma viagem longa, aproveita para assistir um filme. Então, tira um soninho. Agora, perturbar o juízo do piloto, coitado. Fala sério, né? Esse foi o Mundo Bizarro de hoje. Mais um episódio concluído com sucesso, hein, Melina? Opa, fechamos muito. a conta. Já tá batendo o relógio ali quase 1 hora. Dá tempo só das considerações finais. Diga aí o que você tem a dizer para os nossos ouvintes nesta primeira quinta-feira de 2023. Tenho a dizer que eu gosto demais da companhia dos nossos mundiocas, demais da sua companhia, que nunca eu quero ir embora. Essa que é a verdade. O tempo aqui tá esgotando, mas se você quiser continuar acompanhando aí o Mundioca, tem outros episódios nas principais plataformas digitais, lá no site da Sputnik Brasil. Se você não sabe o endereço, é o sputniknewsbrasil.com.br, ou se quiser saber um pouquinho mais sobre os nossos convidados, ter umas imagens de bastidores, também pode conferir tudo lá no Twitter, @mundioca_k. Esse é o bom de ser gravado, né? Você pode repetir de novo. Fica arquivado lá, você pode ouvir a hora que você quiser, quantas vezes você quiser. Quando é ao vivo, perdeu, tá perdido, né? Já foi. Aqui não, aqui você pode acompanhar depois. E é muito bom acompanhar de novo, ter a oportunidade de ouvir. E a minha dica é, fique atento ao episódio de amanhã, que olha, vamos encerrar a semana com chave de ouro. Beijo, Melina. Beijo. Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.